Olá, meus amigos, boa noite a todos e a todas, sejamos todos nós bem-vindos em mais esse momento, né? Nós já fizemos a abertura dos trabalhos, né? Tá preparando o ambiente, né? Apesar que a espiritualidade normalmente já deixa o ambiente preparado, mas nós ainda precisamos nos preparar e nos ambientarmos, né? Bom, mas vamos lá, hoje é dia 17, não é isso? Isso, 17 de setembro do ano de 2025, tá? Só para poder registrar. Na semana passada, eu falei sobre um trabalho que vai ser desenvolvido, né, de todas as segundas, quartas-feiras, e nós iniciamos, então, o estudo sobre a formação das personalidades. Tá. Hoje nós vamos falar sobre processos obsessivos. O que é obsessão? O que é desobsessão? Como que isso tudo funciona? Mas não é aquela linguagem apenas dos espíritos obsidiando. Não, vamos entender profundamente. E para isso é necessário todo um estudo com uma profundidade maior. E não dá para fazer isso num dia, numa palestra, tá? Então nós vamos, hoje, no caso, eu vou falar de uma forma mais ampla, né? Sem entrar detalhadamente sobre o assunto, mas pelo menos para a gente já ter uma noção, tá? Eu vou usar um livro, aqui, ó, Obsessão e Desobsessão dos Encarnados e Desencarnados. Este livro eu tive a oportunidade de escrever, quer dizer, eu não escrevi sozinho, tá? Só para deixar claro. Também não atuo como médium psicográfico, né? Eu não faço a psicografia propriamente dita, como ocorre com, né, seja o Chico, seja tantos outros médiuns que simplesmente um espírito se apresenta e utiliza o médium para escrever. Não é assim que eu trabalho, tá? Eu trabalho mais intuitivamente e é como se eu estivesse com um grupo discutindo cada ponto que está sendo escrito, tá? Então, eu fico bem consciente mesmo, né? É como se fosse eu mesmo, mas na verdade eu sei que não estou só, existe um grupo, né, de trabalhadores ajudando e monitorando a forma, né, do trabalho e do que está sendo escrito. Então essa obra foi escrita há mais ou menos 15 anos atrás, tá? Eu produzi em torno de 300 exemplares, né? Certo? E, enfim, eu só estou com 2 exemplares que eu guardei até hoje, tá? E nós vamos reeditá-lo, tá bom? Eu acredito que em breve eu já vou estar disponibilizando ele em forma de e-book, tá? E num outro prazo que eu ainda não tenho como falar, eu vou estar também tendo ele em papel, tá? Esse daqui, por exemplo, eu fiz com capa de madeira, né? Tá? E um sistema bem diferente de tudo. Eu gosto de brincar um pouquinho com a arte, né? De mexer com as coisas, mas ainda não sei como que ele será produzido com material papel, tá? Bom, mas vamos lá. Falando de obsessão, tá? Como eu tive a oportunidade, inclusive, de escrever uma obra sobre obsessão e desobsessão, e quando vocês observarem aqui embaixo, obsessão e desobsessão dos encarnados, somos nós, tá? Certo? E dos desencarnados. Porque se não entendermos que entre os desencarnados o processo obsessivo ele é muito mais complexo do que o que existe entre nós. Então, se nós ficarmos apenas falando que tem um espírito aqui obsediando, gente, isso aí é uma gotinha no oceano, perto do que realmente, de como isso tudo funciona, tá? Eu vou dar uma olhada aqui naquilo que a gente possa fazer uma leitura, mas se eu começar a ler exatamente cada parte, tá? O que vai acontecer? Bom, a origem, tá? Esta obra foi escrita a partir das experiências do autor na condição de médium, com as histórias vividas e vivenciadas
seja dos que receberam as orientações e encaminhamentos, como as dos trabalhadores do plano espiritual, que agora, através dele, foi possível transformar essas experiências em uma linguagem que pudesse continuar a serem úteis além do momento em que elas ocorreram, como uma forma de dividir com todos os fatos, mas principalmente os sentimentos contidos em cada personagem dessas histórias. É que no livro eu conto diversas histórias, né? E explico o processo, como que funcionou, não apenas contando a história de como foi feito e como ocorreu com cada um, tá? Eu trabalho com desobsessão desde garoto, desde adolescente. Eu ainda, muito novo, 16, 17 anos, eu acabei tendo a oportunidade de viver várias experiências, como hoje nós chamamos de doutrinador, né? Falar com os espíritos através de médiuns. Isso ocorria naturalmente comigo já desde garoto. Então eu tenho vivido estas experiências muito cedo. Então hoje, né, eu posso dizer que eu tenho praticamente quase 50 anos de trabalho como doutrinador. Então já conversei com milhares de espíritos, né? Milhares de encarnados e desencarnados nesse tipo de processo, tá? E inclusive trabalhei muito e trabalho até hoje com processos de desobsessão entre os desencarnados, tá? Eu vou separar a terceira quarta-feira, né, que é hoje, na próximo mês nós vamos fazer novamente e assim por diante. Não sei quanto tempo vai ser necessário para fechar o ciclo desse estudo sobre processos obsessivos, porque ele é muito amplo, tá? Vejamos que nós temos aqui, na introdução 23, peraí, tá? Vou ver aqui, prefácio, palavras, introdução, vamos lá. Olha, eu tenho aqui na sinopse 27, está aqui. Acredito que não devo ficar fazendo rodeios, então vamos direto ao assunto. Não dá para falar em obsessão sem antes entender o que é obsessão. Obsessão pode se apresentar das seguintes formas e de modo geral. O primeiro tipo e o mais comum, tá? Quando somos obsessores de nós mesmos. Não existe como você ser obsidiado se você não for obsessor de si mesmo. E todo obsessor de alguém está obsidiando a si mesmo também, tá? E nós vamos estudar todos esses detalhes. O segundo tipo que nós dividimos aqui, que é aquele que se dá a partir de um ou mais espíritos encarnados para o ou os encarnados. Quer dizer, existem processos obsessivos em que vários encarnados ou apenas um encarnado obsidie e interfira na vida do desencarnado, tá? Às vezes de um desencarnado e às vezes de vários desencarnados. Sério, gente, nós vamos entender e conhecer muitas histórias e que depois você vai perceber que na sua própria casa, na sua própria vida, você já deve, só que você não sabia que era dessa forma, tá? Então acontece muito isso. O terceiro tipo é aquele que se dá a partir de um ou mais espíritos encarnados para o ou os desencarnados, tá? Aqui é de encarnado para encarnado, agora de encarnado para desencarnado, que é muito comum também. O quarto tipo é aquele que se dá a partir de um ou mais espíritos desencarnados para o ou os encarnados. É quando os desencarnados, certo, interferem ostensivamente na vida de um ou mais encarnados. Então nós vamos trabalhar esse sentido também, tá? O tipo mais complexo e perigoso, e posso alertar que seja uma
raiz profunda dos processos obsessivos é o que se dá entre os espíritos desencarnados, sendo de um desencarnado para outro desencarnado, formando aí uma rede, como uma rede muito intensa, inclusive na formação de organizações criminosas no mundo espiritual que atuam a partir deste processo entre os desencarnados. Tá? Nós vamos trabalhar e estudar sobre isso. E tem o sexto, né? Eu gosto de chamar de obsessores coletivos, que podem ser divididos em três partes: social, ou sociais, políticos e religiosos. Tá? Nesta divisão, deixa eu ver aqui se eu... Aqui eu só coloquei, depois outra coisa aqui, ó. Vamos lá. Essa parte que eu divido em sociais, políticos e religiosos seria o quê? Muitos processos obsessivos são usados os meios sociais para interferir diretamente na vida das pessoas, levando as pessoas a acreditarem que precisam viver coisas que nem na verdade querem, mas pensam que querem. São levadas a acreditar nisso. Tá? Aí são os obsessores coletivos sociais. Existem os obsessores políticos, que também são coletivos, e nós vamos estudar profundamente sobre isso. E o mais perigoso são os obsessores religiosos. Tá? Nós vamos tirar um dia ou mais, né, só para tocar nesse assunto dos obsessores religiosos. Deve ser muito fácil, né, tocar sobre isso. Nós somos subsidiados o tempo todo e a gente nem percebe, tá? Mas nós vamos falar sobre isso tudo. É importante que fique claro onde está a base de todo o processo obsessivo. Estamos sempre procurando culpados para o que ocorre conosco, ou tentando justificar os sentimentos. Isso também ocorre entre os desencarnados, já que somos todos espíritos, e isto é a base de toda a elaboração de nosso pensamento. Somos todos espíritos. Não é difícil definir em uma frase o que seja obsessão. Na verdade, é muito simples. Como tudo é simples. Nós é que complicamos para tentar disfarçar a nossa ignorância. Então, vejamos esta simples definição. Gente, eu vou fazer uma parte aqui. Eu lembro que, quando eu terminei de escrever essa frase, aí que fica muito claro que eu não estou escrevendo sozinho, tá? Eu fiquei pensando, mas como é que eu vou definir numa frase o que é obsessão? E de forma tão simples, né? Certo? Eu peguei, parei, estava lá digitando, né, no computador. Eu falei, eu vou parar um pouco. Parei, subi, porque eu estava no andar de baixo, subi no sobrado, fui, tomei um café com leite, relaxei e tá. Aí eu desci. Falei, bom, vamos lá, né? Vou continuar, né? Aí acabei escrevendo desta forma. Não fui bem eu, né? Porque na verdade eu mesmo não tinha ideia. Por isso que eu digo que este livro foi escrito por um grupo espiritual, né? E o que é interessante é que a explicação veio não de uma frase, mas apenas definindo a obsessão com duas palavras. Então, a obsessão é a interferência ostensiva. Quer dizer, a espiritualidade é interessante, né? Porque eles definem tudo com todo o processo obsessivo com duas palavras: interferência ostensiva. Isso significa o quê? Tá? Que para você identificar se há ou não um processo obsessivo, você precisa observar se está existindo uma interferência e se essa interferência ela é o quê? Ostensiva. Tá? Se não for ostensiva, não é obsessão. Se for apenas uma interferência, não é obsessão, é normal as pessoas e nós vivermos
né, através da influência, e em um momento ou outro a gente acaba interferindo. Isso não é. Mas a obsessão, para que possa ser considerada como tal, é quando um ser, ou mais de um ser, interfere ostensivamente para um outro ou outros seres. Tá? Então, a definição que os amigos espirituais me ajudaram, né, nos trouxeram foi esta. Vamos tentar descomplicar o que por muito tempo estamos complicando. Vejamos, se a obsessão é a interferência ostensiva, significa que a base de tudo está naquilo que acreditamos. E tentamos impor nossas ideias como sendo a verdade, que nada mais é do que aquilo que no momento conseguimos entender. E tudo que entendemos está ligado a 3 situações. Eu até usei na semana passada para falar um pouco sobre essa questão, porque ela vale para tudo, né? Essa colocação aqui. Tá? Primeiro, a situação é o nível moral e intelectual em que se encontra, seja quem está sendo obsidiado e seja quem está obsidiando. Qual é o nível moral e intelectual? O segundo é o estado emocional em que se encontra. Qual o estado emocional em que a pessoa está e qual o estado emocional que quem está obsidiando está? Tem gente aí, tá? Tá pra gente lá? Tá bom? Então vamos lá. A terceira é o meio em que cresceu. Se nós não avaliarmos o meio em que esse ser viveu, no seu princípio e seu início de vida, não dá para a gente entender o que está acontecendo. Tá? E o meio em que vive no momento. Então você precisa observar essas 3 questões para você definir ou avaliar realmente a situação em que está ocorrendo e como está ocorrendo. Tá? Observe que aquilo que acreditamos pode e está quase sempre incompleto. E é por isso que devemos considerar como nossa verdade, não como a verdade. A verdade é o que é e sempre continuará sendo. O que muda, ou melhor, o que se transforma é a nossa capacidade de entendê-la. Tá? Vou novamente usar uma frase para definir agora a base de todas as obsessões. É impor o que acreditamos ser nossa verdade aos nossos semelhantes. Tá? Isto é o processo de obsessão. Existe aí uma palavra colocada intencionalmente: semelhantes. Quando nós observamos esta simples palavra, vamos começar a entender a base de tudo. Semelhantes. Basicamente é nos colocarmos na mesma posição ou próximo da posição em que nos encontramos. Alguns de nós já passamos por experiências que os outros ainda não passaram, e vice-versa. O que provoca o processo de obsessão é exatamente impormos nossas ideias, simples assim. O difícil é aceitar as diferenças, é aprender o exercício do poder, mas aí já estará entrando no processo da desobsessão, que faremos depois. Bom, aqui essa primeira parte está falando como funciona o processo obsessivo, tá? Eu hoje, como eu deixei claro, né, só para as pessoas que estão chegando agora, certo? Que nós estamos primeiro abrindo uma questão mais geral do que seja obsessão, tá? Certo? Não, por isso que eu estou promovendo esse trabalho, onde não existe período exato de tempo para encerramento desse ciclo de estudo, tá? Então nós vamos estudar tanto tempo que for necessário, entendeu? Vai ser sempre a terceira quarta-feira do mês que nós vamos trabalhar e estudar esse tema, obsessão e desobsessão, e como funciona. Porque ele é tão complexo,
né, que, como eu estudo essa área desde garoto, desde adolescente, né, que eu trabalho com desobsessão, quer dizer, são quase 50 anos, né, trabalhando, falando com os espíritos, então a gente passa a ver muitas experiências e muitas coisas. E eu fico observando hoje, principalmente na internet, como se quisessem definir essa questão de uma forma tão simples. E não é. Existem tantos nuances nessa história. O processo obsessivo, por exemplo, que se forma no mundo espiritual, é um negócio incrível. Existem redes com milhares, com milhões de espíritos ligados e interligados em diversos processos. Tá? Não é só aquela história de você matou, a pessoa está te perseguindo, você violentou, agora a família quer fazer você sofrer, né? Nem outro brincou comigo, você cortou os pescocinhos agora, né? Certo? Porque eu brinquei aqui no corte da filmagem, certo? Agora você tem que cortar o pescoço também, né? Mas é pelo menos na filmagem. A gente brinca com isso. Mas não é só isso. Nós precisamos entender que existe todo um processo de formação nisso tudo. Como que funciona realmente isso? Não é simplesmente você convencer um espírito a parar de interferir na vida do outro. Porque não é somente o espírito desencarnado que interfere na vida do encarnado. Como foi colocado aqui, a primeira parte é o processo obsessivo de si mesmo. Se nós não entendermos que somos obsessores de nós mesmos, como é que nós vamos querer entender o processo obsessivo no todo? Como é que nós vamos entender por que os espíritos conseguem manipular nossa vida ou interferir em nossa vida? Como é que a gente pode entender quando uma pessoa encarnada como nós interfere em nossa vida? Seja o marido interferindo na vida da mulher, seja a mulher interferindo na vida do marido, seja o filho interferindo na vida dos pais, seja os pais interferindo na vida dos filhos, seja o patrão interferindo na vida do empregado, seja o empregado interferindo na vida do patrão. Enfim, a interferência ostensiva é obsessão. Então, obsessão não é simplesmente algo que a gente possa avaliar com, tem um espírito aqui que está, né? Existem religiões, por exemplo, que a culpa é sempre o demônio, né? Certo? Parece que ninguém quer assumir a responsabilidade, tá, dos seus próprios atos, de suas escolhas. Então, nós precisamos buscar entender que você não vai ser obsidiado se você também não estiver obsidiando a si mesmo. Tá? Eu gosto de dizer que não existe vitória quando apenas um vence e existir um perdedor. Se existir um perdedor, não há vitória. Há apenas um embate. E o que é vitória? O que é vencer? O que é ganhar? O que é perder? Tá? O que são, como se formam os processos compulsivos? Então, na semana passada, eu comentei que os estudos sobre formação de personalidade, por isso que começou o estudo primeiro na formação de personalidades, tá? Porque se nós não entendermos como funciona o processo da formação das personalidades, nós não vamos entender o processo obsessivo, tá? Tem uma razão de ser, ok? De ter sido feito, né, na semana passada, na segunda quarta-feira, sobre o processo de formação da personalidade. Nós aqui acabamos discutindo que existem personalidades nossas do passado interferindo na nossa vida de hoje, não tem? Não falamos sobre isso? Falamos. Então, e o que é isso se não um processo obsessivo? Tá? Eu lembro que teve aqui, teve um casal, não, de amigos, e que a esposa desse meu amigo, né, eles frequentaram vários centros, de vários lugares, e tentaram, porque tinha uma entidade que se apresentava através dela, e falava através dela,
como se fosse uma pombagira. Mas muitos classificavam como sendo uma obsessora, que interferia na vida dela. Entendeu? E de repente, em alguns momentos, né, ela fazia coisas que não tinha nada a ver com o que ela acredita. Né? Se tornava uma pessoa desbocada, enfim, aquela coisa toda. Aí, teve um dia que nós estávamos num evento aqui e de repente me mostraram. Né? Falei, olha, você, aquela entidade que todo mundo quer fazer contigo um processo de desobsessão, não tem nada a ver, por isso que anos e anos se passaram e nunca ninguém conseguiu. Sabe por quê? Aí, né, tanto o marido quanto ela, não, por quê? Porque não era uma entidade obsessora, é uma outra personalidade sua, que ficou mal resolvida, tá? Em alguns momentos, certo? Acaba interferindo na tua vida, tá? Porque não concorda com o tipo de vida que você está vivendo. Então, significa que alguém foi lá abrir lá o portão? Foi para abrir o portão. Bom, não, mas tudo bem, depois se precisar eu corto, tá? Certo? Ou até deixo também, porque é natural para as pessoas perceberem, né? Certa movimentação, não há problema nenhum, tá? Eu gosto de deixar as coisas bem naturais, para a pessoa que estiver assistindo perceber que isso tudo é, né, algo bem natural. Então, veja que nós temos nós mesmos como obsessores de nós mesmos. Em nossos arquivos, porque a vida, como deixei bem claro já várias vezes, nós não tivemos várias vidas, nós estamos tendo uma vida só. O que acontece é que nós formamos personalidades em cada período em que estamos encarnados. Tá? E agora nós estamos formando uma nova personalidade. Entendeu? Então, muitas questões ficaram mal resolvidas nessas outras personalidades e elas interferem em tudo que nós fazemos aqui. Interfere de uma forma em que nos ajuda a aprender mais, como nos atrapalha em outras porque não concorda com o jeito que estamos vivendo, né? Então, esta interferência ostensiva não importa se, como dizem, para o bem ou para o mal, não importa, é uma interferência. Então, é um processo obsessivo que precisa ser tratado, que precisa ser avaliado na compreensão do que aquilo está trazendo, né? Então, esse processo ele precisa ser trabalhado e visto como um processo obsessivo de si mesmo. São personalidades que estão atuando sobre você. Tá? Ligado a quê? Ligado às outras personalidades que você já viveu em seu arquivo. Tá? E ela ocorre porque nós temos uma mediunidade que é chamada mediunidade anímica. Tá? E ela é que faz essa capacidade, certo? De atuar através das informações que trazemos do nosso passado. Tanto que dizem, né, que quando estamos encarnados, é colocado o véu do esquecimento, não é isso? E por que chamam véu do esquecimento? Porque o véu não é todo furadinho. Tá? Se você chegar bem pertinho dele assim, você consegue ver, né? Do outro lado, não consegue? Então é exatamente isso. Tá? E nós não teríamos como evoluir se nós não tivéssemos acesso ao nosso passado. Mas como vamos usar isto? Tá? Como é que nós vamos entender quando existe interferência ou não de nós mesmos em nossa vida? Tá? Então nós precisamos estudar isto. Bom? E existe também certos processos que levam a gente a tomar atitudes, até mesmo modificando o nosso corpo, né? Sabe aqueles processos que interferem na forma do corpo? Só dando um exemplo drástico. Não só no comportamento, como tem pessoas que vai fazendo várias cirurgias no corpo para modificar porque não está contente com aquela forma. Isto é uma interferência ostensiva. Então, isto é um desequilíbrio que nós podemos chamar, que é um processo obsessivo que precisa ser tratado como processo obsessivo. Aonde está a origem desta interferência ostensiva? Tá?
Esse é um ponto. Agora, a segunda parte que a gente coloca na questão do processo obsessivo é com relação a obsidiar de um encarnado para o outro. Quantas pessoas a gente vê interferindo na vida do outro, diretamente o tempo todo? Isso é um processo obsessivo. A interferência ostensiva é obsessão. E precisa ser tratado. Porque senão vai gerar desequilíbrios. Né? Inclusive, muitos chegam até a cometer crimes, né? Nesse processo de impor a vontade ao outro. Né? Seja até mesmo entre os familiares, principalmente, né? Certo? O processo obsessivo, ele é uma coisa terrível entre os nós encarnados. Parece que a gente só quer saber de entender quando um espírito está obsidiando a gente, mas e daí? E nós? Será que nós também não obsidiamos ninguém? Será que nós não somos obsessores dos filhos? Ou nós também não fomos obsessores de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos amigos? Hã? Você precisa pensar e raciocinar que você pode estar agindo como obsessor de alguém, interferindo ostensivamente na vida daquela pessoa. Mas eu quero o bem daquela... Você quer o bem ou você quer que seja do teu jeito? Eu tive uma discussão aqui um tempo atrás com uma entidade que se apresentou, porque eu uso muito aquela frase que eu acho que determina muita coisa. A dor é inevitável. O sofrimento, uma escolha. Ah, mas eu sofro por causa do meu filho. Não, você não sofre por causa do teu filho. Você sofre porque você não tem meios para obrigar a ser do jeito que você quer que seja. Então, o teu sofrimento está ligado ao teu orgulho, à tua vaidade e à tua como eu posso dizer, o teu impedimento. Você não pode ultrapassar aquele limite, porque não lhe cabe. Então, você sofre por isso. Então, você não está sofrendo pelo outro, você está sofrendo por não ter como atuar mais sobre o outro. Tá? Opa, eu tinha uma mosquitinha aqui que ia ser minha obsessora, que agora chupar meu sangue. Fala. Mas eu sofro de ver meu filho aluado. Não é que eu, assim, eu queria que ele ficasse com a cabeça boa, só isso. Sim, você queria que ele ficasse... Sim, olha só, você quer que ele fique com a cabeça boa. Por exemplo, nós estamos estudando aqui já, você está com a gente, você já frequentou tantos lugares. O teu filho, você sabe que se ele tivesse a cabeça boa, como você está dizendo, ele iria cometer atos não muito legais. Não sabe disso? Depende, né, Ben? Veja só, quando a gente questiona o fato da pessoa nascer com certas limitações, é como se nós questionássemos a lei de Deus. Veja só, existe a lei de causa, efeito, ação e reação. Tá? Eu não gosto de falar é Deus isso, Deus aquilo. Não. Ele se apresenta através do quê? Da sua lei, causa, efeito, ação e reação. Nós conhecemos, eu não posso falar aqui agora, mas nós conhecemos um pouco da história dele e tua, né? Inclusive do passado. Né? Nós já estudamos sobre isso, de uma questão bem profunda sobre essas questões. Nós sabemos quem ele foi praticamente, né? A posição que ele ocupava e a posição que ele ocupa hoje. E vocês conviveram no passado juntos também. E hoje você está como mãe. Correto? Tá. As limitações, certo, que foram colocadas para ele não é uma coisa ruim. As limitações é para que ele aprenda a ter mais simplicidade e humildade em uma posição em que ele não estava acostumado, ele costumava ter poder. Tá? Tanto que mesmo com as limitações, você vê que ele tem relances de
dessa coisa do poder, né? Certo? Não tem? Então, você imagina se ele tivesse bem da cabeça. Não seriam só relances de poder. Ele ia começar a colocar em prática isso. Não, e ele mesmo fala, e essa semana ele falou que ele tem medo desse outro vir, e esse outro vir está querendo vir à tona, ele falou. Então, que é uma outra personalidade dele. Ele não quer que ele venha, ele falou. Então, porque ele está lutando dentro dele. O que nós somos? Nós somos o conjunto do nosso saber. Tá? Apesar que a gente está saindo aqui do processo obsessivo, né? Mas é uma obsessão. A personalidade dele do passado, que exercia um certo poder, certo? Não. Ele era um comandante de tropas, né? E hoje veio com limitações, tá? Então, para ele é muito difícil viver com essas limitações. Ele mandava nas pessoas. E hoje, se ele tentar mandar nas pessoas, as pessoas vão dar risada dele, tá? Mas, ao mesmo tempo, a personalidade anterior, que é muito forte na história dele, não aceita esta condição atual. Então, essa luta dele, como você acabou de dizer, que ele está buscando, não quer essa outra personalidade, quer dizer, não é porque ele não quer, é porque dentro dele ele sabe que ele precisa aprender a ser mais simples, mais humilde, e que ele não pode interferir na vida dos outros. Tá? Então, esta condição que ele está, certo? Porque tudo é um estado transitório. Não existe doença e nem doente. O que existe são desequilíbrios, certo? Dentro do processo da lei de causa e efeito. Sejam elas referentes ao passado, ou sejam elas referentes ao momento atual. Que nós também podemos causar desequilíbrios no nosso corpo nesse próprio período que estamos vivendo. Nem sempre é lá do passado. Tá? E no caso dele, ele está lutando, como ele mesmo acabou de falar para você, que ele não quer esse outro personagem dele. Então ele já identificou que ele tem uma outra personalidade tenta o tempo todo modificar as condutas dele. E por que ele está conseguindo isso? Porque ele está melhorando as limitações dele, está diminuindo. Ele não está mais tão limitado como antes. Ele está limitado como antes? Ele não melhorou bastante? Então ele consegue já trabalhar, ele consegue fazer várias coisas, né? O convívio melhorou. Então o que acontece? Conforme ele vai tendo o controle dele mesmo, não mais deixando ser obsidiado por si mesmo pela personalidade do passado, entendeu? Ele vai conquistando, digamos assim, a possibilidade de causar um reequilíbrio. Ele está reequilibrando, certo? A sua forma de conhecimento, de vida, de escolhas. Então, sem que ele tivesse as limitações que ele veio para esta vida, ele não teria como hoje ele estar com essa consciência já. Tá? Então, você pode sofrer a dor de ver, mas não sofrer porque ele está vivendo isto. Você deveria ficar contente pela oportunidade que ele está tendo de se reequilibrar. Então, isso não é sofrimento. Sofrimento é você ficar vendo aquilo. Eu fico assim quando ele fica falando sozinho. Mas isso tudo está dentro. Eu falo sozinho o tempo todo, qual o problema? Mas ele não fala sozinho, não, que ele fala com eles. Então. Isso aí tem hora que falar. E eu, por exemplo, que vou para o meio do mato, às vezes, fico dando palestra para desencarnado. Então, quer dizer, qual é o problema? É a minha necessidade. Tá? Então, cada um está vivendo o que precisa viver. E para você está precisando ter essas experiências para não interferir na vida dele. Entendeu? É um trabalho que nós estamos... Sim, nós estamos fazendo o quê? Aprendendo a não atuarmos como obsessores. Porque se você não conseguir deixar de ser obsessora, como é que você vai querer ficar livre dos obsessores?
Você não pode ser livre, não vai conseguir ser livre se você não libertar. A liberdade, ela é resultado do que você liberta. Tá? Então, ele não depende de você. Ele convive com você. Você não depende dele. Você convive com ele. Então, nesse período de vida, né, certo, dessa reencarnação, na formação dessas duas personalidades, a tua e a dele, vocês estão como mãe e filho. Mas já estiveram de outras formas, você sabe disso. Tá? E a gente tem trabalhado essa questão. Eu conversando com ele todo dia. Você conversa mentalmente, né? Isso, lembrando que você, na verdade, é uma mãe, que você tem um carinho por ele, mentalmente, para ele sentir o lado mãe, né? Porque ele não conseguia ver dessa forma. Então, o que é isso? Senão, você está se libertando e libertando ele. Então, se você não libertar, como é que você vai ser livre? Então, como eu estava explicando, a obsessão, ela começa nós sendo obsessores de nós mesmos. Se nós não entendermos isto, nós não vamos entender todo o processo obsessivo. Como eu falei, ele começa de nós para nós mesmos e depois chega ao ponto de estar em envolvimentos com milhares até milhões de espíritos envolvidos, que nós podemos chamar de falanges, né, ou legiões. Tá? E aí já entra num outro processo muito mais complexo que a gente vai estudar sobre isso também. Tá? Mas primeiro vamos estudar o que a gente está discutindo aqui agora, que é o obsessor de nós mesmos. Foi interessante, né, que a semana passada a gente estudou sobre personalidades, não foi isso? Na formação das personalidades. E hoje a gente está percebendo que estas personalidades interferem em nossa vida hoje, ostensivamente. Então, nós estamos entrando numa discussão que eu quase não vejo isto sendo colocado, né? Mesmo na internet e tudo mais, eu não vejo essa profundidade que é necessária existir, porque nós precisamos entender tudo isso. Né? Se fala, a nossa conduta vai depender de quem vai estar do nosso lado. Sim. E nós mesmos? Quando é que vamos buscar compreender quem somos? Qual a nossa história? Não é saber qual o nome e que vida tivemos, mas quem somos nós? Quer dizer, qual a sua crença real íntima? Você interfere ostensivamente no teu caminho? Claro que de vez em quando dá vontade de fazer coisas que estão fora daquilo que nós estamos programados na nossa história, que eu chamo de tempo de vida temporal, cronológica, tá? Porque nós estamos encarnados e com isso nós temos um período, né, onde nós vamos nascer, né, quer dizer, vamos gestar, nascer e desencarnar um momento, o falecimento. Esse período é um período já programado. Se nós vamos viver alguns minutos ou 100 anos. Então, é um tempo determinado. Tá? Então, o que está dentro dessa programação, certo? Com ou sem a nossa participação nas escolhas, porque algumas coisas podem ocorrer de forma impositiva, tá? Que seriam compulsórias, né? Em razão da própria lei de causa e efeito, e outras nós podemos participar. Mas é um tempo cronológico. Agora, como que nós vamos encarar essas experiências é que é diferente. Nelas que a gente vai crescer e evoluir mais. Porque não adianta nada você passar por uma experiência dura e difícil reclamando. Aí você vai voltar a viver de novo aquela experiência até entender que aquilo não é uma punição, que aquilo não é um pagamento do passado, que aquilo é um aprendizado. E aí você aprendeu? Então não tem necessidade, a não ser que você peça, eu quero vir de novo, sofrer aquilo, como prova, eu quero ver se realmente eu estou bem nisso. Né? Então você escolhe vir
né? Que eu falo, semana passada eu falei muito sobre isso. Como que se forma o desejo e a vontade de estudar alguma coisa? Lembra, nós começamos falando sobre isso, né? O que é que realmente nos motiva? Então nós temos os nossos compromissos e os comprometimentos. Os compromissos são aqueles que nós escolhemos como provas. São compromissos que a gente assume, né? Tipo, não, pode deixar que eu vou, né, passar por isso, vou resolver tal coisa. Eu quero me sentir melhor, né, podendo passar por isso. Ou então, uma expiação, que é, no caso, comprometimento. Não é pagamento do passado. É para você viver aquela experiência. Tá? E você pode transformar o comprometimento em compromisso e crescimento. Então, como nós vamos viver essas experiências é que define as coisas. Tá? Então, nós temos, eu vou só fazer uma coisa mais geral, só para, né, e em seguida a gente volta, eu vou abrir esse espaço para a gente discutir, eu digo, vocês perguntarem à vontade sobre isso. Tá? Então, nós temos o obsessor de si mesmo, que pode ser de várias formas, seria por querer interferir no seu jeito de viver, a vida está te levando para um caminho e você não aceita e começa a degladiar com você mesmo, interferindo nas coisas, até no seu corpo, né? E seja também através das personalidades e tudo mais. Aí depois nós temos os obsessores de nós obsidiando alguém, né? A gente estava discutindo sobre isso agora, certo? Interferir na vida do filho é uma obsessão. Você auxiliar é outra coisa. Não é o ato, mas é o sentimento e o sentido empregado. Entendeu? É isso que tem como base. Porque sem o sentimento empregado, certo? As coisas não ocorrem. Então, qual o sentido daquela ação? Qual o sentimento empregado para que aquilo aconteça? É igual a um combustível. Você tem a intenção de ligar o carro e ir até a cidade. Mas, de repente, você não coloca combustível. Você pode até ligar o carro e andar um pouquinho. O carro para, você fala, não vou mais. Por quê? Porque você não imprimiu ali o quê? Sentimento, que é o combustível. Então, as coisas precisam ser entendidas dessa forma. Porque quando a gente entende, fica mais fácil de escolher como agir. Claro que a gente começa a se tornar cada vez mais responsável, né? O ruim, do lado complicado da história é que quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsável a gente se torna. Né? Tá? E aí, interferir na vida do outro ostensivamente é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Agora, tem um outro que é de encarnado para desencarnado. Nossa, eu tenho tantas histórias de pessoas encarnadas interferindo na vida dos desencarnados. Algumas são até engraçadas, tá? Só que hoje eu não vou contar todas essas histórias, por isso que nós vamos estudar, né? Passo a passo, tá? Hoje nós vamos ficar mais estudando nessa parte do obsessor de si mesmo, tá? Mas vamos só falar sobre eles para vocês terem uma noção. Tem também o processo obsessivo que a gente conhece, que a gente fala muito, que são os desencarnados atuando sobre a nossa vida. Né? Não é esse que todo mundo fala, conhece? Inclusive tem religiões aí, certo? Trabalhando pra caramba nisso, né? Expulsando os demônios e tudo mais, não é isso? Porque afinal de contas, né? Não é a responsabilidade não é nossa. Tem um demônio ali obrigando a gente a fazer qualquer coisa, não é isso? Não é, a gente sabe, mas é vendida essa ideia, né? Certo? E aqui nós estamos estudando como é que funciona esse processo obsessivo dos desencarnados ligados a nós, tá? E existe também, como falei para vocês, que é um processo muito complexo e é o mais pesado de todos, que é o processo obsessivo entre os desencarnados.
Tá? Um desencarnado, para obsidiar uma pessoa, ele precisa pagar um pedágio para outros desencarnados. Sabiam disso? Não, você não vê aqui que a gente tem que proteger o desencarnado para ele aceitar ajuda? Por quê? Porque ele faz acordos com grupos. Já que ele está fora da lei, né? Que ele quer prejudicar o outro, então ele se associa a algum grupo. Tá? Se associando a algum grupo, ele se torna o quê? Ligado a esse grupo e passa a ser um devedor desse grupo. E sem que ele perceba, quando ele faz o processo obsessivo, ele está atuando sobre o encarnado, certo? De forma voluntária, com intencional. Existem várias formas. Existe o obsessor inconsciente e involuntário, tá? Existem muitos, que a gente vai estudar sobre isso também, tá? Só para não deixar de fazer a colocação, nós vamos estudar, por exemplo, como que é feito, como que ocorrem os processos obsessivos inconsciente e involuntário dos desencarnados. Vocês sabiam que existem muitos desencarnados que estão colados conosco, interferindo em nossa vida e que foram programados para isso? E que eles não têm nem consciência disso? Muitos deles não lembram nem o próprio nome, não conhecem nem a própria história mais. Tá? Então nós vamos estudar também sobre isso. E entre os desencarnados existem milhares de processos diferentes, tá? Tanto familiares quanto de grupos maiores, sem contar as questões religiosas. O que existe de processo obsessivo das questões religiosas, vocês não têm noção, entre os desencarnados. Tá? E também nós vamos estudar sobre isso. Eu estou fazendo só uma abertura geral, né? Para vocês entenderem e para quem venha assistir, né? Certo? Entender que a profundidade dessa área é muito grande. E eu gostaria muito, sempre pedir a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo hoje, né? De iniciar um estudo gravado para que ele possa ser utilizado, né? Certo? Posteriormente, né? Por aqueles que venham ter acesso e que isso possa ser divulgado mais, para que se possa começar a entender mais essas questões muito profundas do mundo espiritual. Tá? Não é só falar que os espíritos se ligam porque pela nossa sintonia, pela nossa frequência. Cara, isso aí é a linguagem infantil. Está errado? Não, mas é infantil que eu digo assim, é muito primário. Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo para que isto ocorra. Tá? Essa história da obsessão é como, por exemplo, antigamente, no passado, se dizia assim, a pessoa morreu, o que foi? Deu nó na tripa. Né? Você lembra disso? Não era assim que se falava no passado? Né, doutora? Você não participou disso, não? Você não é tão antiga assim, né? Você nunca viu isso, não? Então é que a gente está ficando velho, né? Então, eu ouvi, às vezes. Você já ouviu já? Isso. Mas deu nó na tripa. Bom, então, o que eu estou tentando passar aqui é o seguinte. Isto que estão dizendo não tem nada de errado, está certo. Tá? Tem a sintonia, tem a frequência, certo? Tem as companhias, tem um monte de coisa, tudo bem. Só que isso que está sendo explicado superficialmente é a mesma coisa que a gente falar que a pessoa morreu com nó na tripa. Hoje, depois dos estudos, depois do conhecimento, depois de você dessecar, né? Dessecar, que é o nome que quando você corta um... Dissecar. Obrigado. Ainda bem que tem gente aqui que, né? Tem uma médica aqui, tem outro que gosta de estudar muito para poder me corrigir aqui. Dissecar, né? Então, quantos seres, inclusive seres humanos, né, depois de mortos, são usados para estudá-los, né? É feito a dissecação, não é isso? Tá. Para poder entender, para ver que não é nó na tripa.
Entendeu? Antigamente se dizia, morreu do quê? Nó na tripa. Tá? A pessoa está passando por um processo obsessivo. Alguém fez macumba para mim. Eu tenho quase certeza que a pessoa foi lá e fez um ebó. Para quem não sabe, ebó, não vou explicar o que é isso. Tá? Então, só que o que não vamos usar, evitar de usar nomes, tá? E de crenças e tudo mais, tá? Quando a gente fala no geral, tudo bem, mas sem especificar, porque senão, como nós estamos fazendo uma gravação que vai se tornar um material de uso, como posso dizer, livre, né, para que todos possam tirar proveito, né, desse aprendizado, e que todos podem ter acesso, independente da crença, da religião, porque o que eu estou explicando aqui, o que nós estamos explicando, né, só um intermediário de alguma forma, tá? Ou de várias formas, sobre um tema em que, após conviver mais, em torno de uns 50 anos, falando com os espíritos, principalmente no processo de desobsessão, tá? Eu acho que deu para conhecer um pouquinho, né, sobre isso. Fora o fato de vez em quando eu ter que mergulhar fora do corpo, nas profundezas. Eu tenho que contar isso, não tem jeito, senão fica difícil de entender por que eu conheço o outro lado. Tá? Que um dos trabalhos, né, que eu desenvolvo, que eu sou usado mediunicamente para fazer, são os trabalhos que eu faço fora do corpo, de forma consciente, indo, inclusive, nas profundezas, né, em certos locais bem terríveis, né, tenebrosos. Mas é aquela história. Tudo está dentro da lei do Pai, do Criador. Tá? Não existe ninguém ruim. Tá? Existe somente aqueles que tenham crenças e ideias que os levam a viver desta forma. Tá? E que nós também já passamos por isso. Tá bom? Mas voltando aqui à nossa história. Então, nós precisamos entender como funcionam essas coisas. Como que se desenvolve na espiritualidade os processos obsessivos que inclusive nos envolvem. Eu não sei se vocês sabem que os espíritos desencarnados, eles não têm como atuar sobre a matéria sem utilizar a energia do encarnado. Tá? Entendeu? Então, para que exista todo um processo de uso das energias e da manipulação dos elementos das energias entre os desencarnados, é necessário ter da onde retirar a energia. E da onde é retirada a energia deles? Dos encarnados. E qual o processo que é usado para isso? A ligação fluídica, né, e espiritual entre os perispíritos, tanto do encarnado quanto do desencarnado, mais comumente dentro dos processos obsessivos ou de conivência, de parcerias entre encarnados e desencarnados, que nós vamos estudar sobre isso também dentro do processo, já que essas energias são usadas para manipular outros, tá? Também é um processo obsessivo, de forma muito mais ampla, tá? Então, esses estudos todos, nós vamos ver se a gente consegue separadamente, em cada dia de estudo, né, a gente tocar em um assunto. Ou, eu acredito que esse assunto que nós estamos entrando hoje, como é geral, a gente vai voltar nele no mês que vem, tá? Que é o obsessor de si mesmo, para a gente estudar mais profundamente. Tá? É que estou aproveitando para falar um pouquinho de cada um. Tá? Para mostrar a amplitude disso tudo. Entendeu? E tem os processos obsessivos coletivos. Eu digo na nossa visão do mundo físico. Tem os obsessores sociais, né? Hoje nós temos o que nós chamamos de influencer, né? O que é um influencer senão um obsessor social? Sério, gente, não estou brincando, não, estou falando sério. Ele está interferindo diretamente na vida das pessoas.
certo? E por diversas razões, as pessoas acabam se envolvendo naquele processo, tá? Então, só que isso sempre existiu em todos os tempos, seja na parte da moda, tá? Sabe como é que vamos imaginar que eu invente aqui uma máquina, certo, para lavar óculos e deixar os óculos mudando de cor. Apesar que já existe a lente para isso, mas estou dando um exemplo que não só a lente, mas tá, certo? As pessoas vão falar, para que eu preciso disso? O que eu vou fazer? Eu vou colocar alguém com influência usando. E aí, então, eu vou fazer com que que as pessoas acreditem que elas também precisam. Então, eu chamo isso de, dentro do processo, nós vamos estudar consciências coletivas, né? E dentro desses processos também, você gera uma necessidade coletiva. Você gera no imaginário, né, social, certo? A ideia da tua necessidade de também ter, como a história do tênis, né, que tem que ter aquela marca e assim por diante, são coisas que são provocadas através, certo, de uma criação de imagem e gerando nas pessoas a ideia de que elas precisam daquilo. Então, o obsessor coletivo, ele atua dentro da mídia, dentro de várias áreas, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? E o outro obsessor, que são os políticos, tá? Certo? Na área política, eu prefiro até nem entrar muito sobre isso, porque eu vou deixar isso de uma forma mais leve, para que não fique sendo colocado como se eu tivesse uma posição política A, B ou C. Mas eu digo no sentido político da formação das pessoas e dos grupos. Tá? Certo? Como que isso se forma? Então se torna coletivo. Tá? Então são obsessores coletivos até usando a política. Tá bom? Bom, e o mais complicado e tenebroso que existe são os obsessores religiosos. Tá, o que é um obsessor religioso? Vamos imaginar que você tenha na tua família uma pessoa que tem uma ligação muito forte com uma determinada religião e ela constantemente pega um livro, uma obra, qualquer coisa e fica impondo para todos ali na família que aquela ideia é a correta. Tá? E você não tem como dizer que está errado, porque se você disser que está errado, vai dizer para você que você vai para o inferno, se você não seguir aquilo. Tá? E o que é isso, senão um processo obsessivo religioso? Tá? Sabe aquela expressão que é usada na igreja, em todas elas praticamente, cada uma com uma linguagem diferente, mas dizendo a mesma coisa? Que é o quê? Amém. A palavra, quando você diz amém, significa eu aceito, eu concordo, eu assino embaixo e eu vou viver isso que você está determinando para que eu viva. Isso é o quê? É um processo, tá, de obsessão religiosa. Tá? Eu sei que vou receber críticas sobre isso, mas tudo bem, faz parte do show da vida, né? Certo? Eu, de alguma forma, eu tenho consciência da responsabilidade que tenho em transmitir e passar essas informações e me coloco à disposição, né, para debater o assunto em qualquer lugar, tá? Sem problema nenhum, certo? Usando de forma bem tranquila o conhecimento, os estudos aprimorados praticamente eu gosto de estudar muito, né, sobre a questão da religiosidade, para entender esses mecanismos. Então, quando você é levado a ter uma concordância, é tipo, eu tenho que seguir o que está sendo determinado. Tá? Como você, por exemplo, em certas religiões, você tem que dizer amém, né? E concordar. Em outras, você tem que bater a cabeça no chão, como uma forma de dizer, eu pertenço a vocês, né? E algo assim. Então, existem muitas coisas
ligadas a isso é um processo obsessivo religioso, tá? E nós vamos estudar um pouco sobre isso, tá bom? Eu vou tentar associar esse estudo junto com aquele outro estudo que um dia eu vou ter que escrever o livro, né? Essa semana a Denise até questionou, né, se eu vou escrever o livro sobre a formação de deuses e orixás, né? Mitos e verdades, enfim, como a formação das consciências coletivas e tudo mais. Então, mas pelo menos a gente pode estudar um pouquinho dentro das consciências coletivas e entender um pouquinho também o processo obsessivo religioso, tá? Então nós vamos estudar essas áreas todas. Eu acho que o meu tempo está bem curto agora, tá? Então eu vou deixar alguns minutinhos para alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Fiquem à vontade. Ninguém quer perguntar nada? Não? Eu quero perguntar. Então pergunte. Então, essas coisas todas que acontecem, em caso de obsessão, essas coisas, eu acho que veio para ensinar a gente algo mais que a gente ainda não entendeu direito. Porque não ia ser permitido que isso viesse só para a gente achar que está sendo prejudicado. Eu acho que é algum entendimento que a gente tem que ter além do que só estar aqui vivendo. Eu penso isso. Que nem você fala assim, né? Das nossas antigas personalidades, né? Os nossos parceiros, né? Das encarnações passadas, né? Os nossos amigos também, tudo. Eu acho que tudo isso engloba para a gente ter um conhecimento mais amplo de tudo que acontece. Deixa eu te dar um exemplo. Eu até vou escrever, foi esses dias à noite eu estava pensando que eu vou fazer um trabalho como contador de histórias, né? Certo? Tanto infantil quanto adulto. E eu sempre tive vontade de escrever uma história da formiguinha Zé Maria. Tá? Eu dei o nome de Zé Maria para a formiga porque eu matei a formiguinha com o dedo e depois fiquei imaginando o que aconteceria, né, com aquele ser. Tá? E imaginando, dá para ver que todo ser, o que contém ali são informações. E quais são as informações? Na forma de vida dela. Tá? E que retorna para o seu núcleo coletivo. Por quê? Porque ainda não é um indivíduo. Certo? É um ser que faz parte de um coletivo. Tá? Tanto que se você pega... vamos dar um exemplo, o cupim. Então, quando você eliminar a rainha, né, vai acabar com tudo. Tá? Então, por que eles vivem no processo coletivo? Entendeu? Todos esses seres vão ter que se reunir, se agrupar novamente em um outro grupo, ou formar-se um novo grupo, em outro estágio. Tá? Então, independente do estágio que essas informações estejam, certo? Elas estão dentro de um processo maior, mas para se tornar indivíduos. Então, as aves, por exemplo, são seres coletivos. Tá? Os mamíferos já são indivíduos, são espíritos individuais. Entendeu? Nesse processo de transição evolutiva. Tá? Então, para chegar naquela condição, teve que se passar por quantas formas de experiências? Tá? Então, nós estamos no estado hominal. Nós não somos seres humanos. Nós somos espíritos, quer dizer, eu chamo de conjunto do nosso saber, que animamos corpos humanos nessa fase de evolução que nós estamos. Tá? Quando nós atingirmos um outro nível de evolução,
os nossos corpos, né, sejam aqui nesse próprio planeta, ou seja, em outros, tá? Nós vamos estar aptos a desenvolver corpos que já não necessitam das mesmas coisas. Tá? Quem é que vai continuar vivendo no processo de humano, que nós chamamos de humanos? São espíritos que vão evoluindo para chegar nesta condição e vão animar corpos humanos. E daí nós já vamos estar animando, né, outras formas mais evoluídas, menos densas, menos pesadas. Tá? Então a questão não é somente essa colocação que você fez. Ela é também, mas ela é ligada a um tempo. Então o que nós vivemos de verdade? De tudo que você viveu, se você parar para pensar, você vai lembrar do quê? Isso, parou aí. Tá. Você vai lembrar, qualquer um que eu pergunte aqui vai responder a mesma coisa. O que você vai lembrar? Das experiências. Então, o que de fato é a vida? Tá? Tanto que você sabe, daquela história, né, que eu até contei já para vocês, que foi me dada pela espiritualidade como resposta, porque eu questionava o que seria a vida em uma frase, e aí me foi dado, inclusive ainda adolescente, essa resposta. A vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam nossa alma. Quer dizer, nosso ser, né? Mas ali, se falasse nosso ser, eu não ia entender ainda, né? Eu era adolescente. Hoje, a minha visão não é mais de ser, não é mais de alma, e sim de ser. Por quê? Eu sou o conjunto do meu saber. Hoje eu sei disso. Ainda adolescente, eu acreditava que eu era uma alma, né? Como é dito o tempo todo. Somos alma. Nós não somos alma. Nós estamos em estado d'alma. É diferente. Tá? Então nós somos o conjunto, cada um de nós é o conjunto do seu saber. Tá? Então, qualquer coisa que você tente pensar em sua existência ou em outras existências, nós vamos lembrar do quê? Das experiências. Então, do que é feito a vida, se não de experiências? Você começar a classificar e nominar, não vai, daqui a algum tempo você não vai nem pensar mais em nada disso, você só vai pensar, só vai lembrar da experiência. Ou de como você viveu aquela experiência. Caramba, eu tive dor de barriga, que coisa chata. Ih, eu tive dor de barriga, mas ó, tinha um banheiro pertinho. Sabe, então, como você encara cada situação é que define o teu entendimento sobre cada experiência. Então, nós somos o conjunto das nossas experiências. Por isso que nós somos o conjunto do nosso saber. E o nosso saber tem como base as experiências. É isso que nos pertence, nada mais. Fala. Eu já frequentei terreiro, como todo Sim. mundo sabe. Aí a gente tinha que deitar no chão. Qual o significado quando passa a bengala nas costas? Veja só, o que acontece? É uma oração? Olha só, existem... deixa eu te dar um exemplo simples. Não tem nada de errado nisso. Tá? Quer dizer, na verdade não existe nada de errado. Porque é o tempo da crença de cada um. Tá? Eu trabalhava num centro espírita muito conhecido. Fui médium durante alguns anos lá. E trabalhei numa sala que eles chamavam sala de cura. Tinham 8 marcas, né? Eu trabalhava numa delas. E aí, fui chamado, porque eu também trabalho na desobsessão, né? Desde garoto, né? E os espíritos que trabalham lá sabem disso, né? Certo? E aí, então, a entidade que estava atuando sobre o médium, sobre a médium, era uma mulher, a médium, me pediu, falou, meu irmão, meu filho, você poderia olhar essa moça que eu preciso mexer no corpo dela, no corpo, né? Fazer tipo uma restauração, né? No perispírito, né? Mas o processo obsessivo muito de grupo. Você pode me ajudar? Eu falei, não tem problema.
Aí mentalizei, né, o trabalho e tudo mais, fizemos o trabalho que precisava, certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou estar entrando em outro tipo de trabalho, tá? Mas foi feito o que tinha que ser feito, e eu fiquei todo impregnado, certo? De miasmos, vermes espirituais, formas, pensamentos e tudo mais, então eu fiquei impregnado. E essa entidade, que era uma preta velha, se apresentava, quer dizer, um espírito, se apresentava como preta velha, chegou para mim e disse assim, agradeceu, né, porque foi feita uma limpeza, né, na mulher que estava, na pessoa que estava sendo atendida na maca. Ela agradeceu, porque aí ela poderia agora fazer o que precisava ser feito. E ela falou, muito obrigado, meu filho, mas pelo amor de Deus, meu filho, quando você chegar em casa, toma um banho de sal grosso. Por que ela me pediu isso? Porque eu estava todo impregnado com o quê? Formas, pensamentos, né? Vermes espirituais, miasmos. Por quê? Porque eu trabalhei na limpeza, né, dentro daquele processo daquela pessoa. E, logicamente, meu corpo ficou impregnado. Se você vai mexer com carvão, você vai ficar se sujar de carvão, não vai? Então, exatamente isso. Trabalhei na limpeza e fiquei todo sujo. Tá? E aí me veio permissão para eu fazer uma limpeza na frente da entidade e das outras entidades que viram também, né? Porque os médiuns, só os que tinham evidência que poderiam ver, né? Tá? Mas as entidades que estavam trabalhando ali tiveram a oportunidade de ver uma coisa. Que ela me pediu para tomar um banho de sal grosso. Aí eu mentalizei, abri os portais, mentalizei a terra, né? Enfim, não vou entrar em detalhes como funcionam as técnicas, tá? E em menos de 10 segundos eu estava limpo. Tá? Eu precisei tomar um banho de sal grosso? Não. Mas estava errado eu tomar um banho de sal grosso? Não. Esse é o ponto que eu gosto de... Que nem eu expliquei aquela hora lá antigamente, quando morria, morreu do quê? Nó na tripa. Por quê? Porque falta do conhecimento. Então isso de benzer a bengala não tem nada a ver. Veja só, não é que não tem nada a ver. O que conta é a intenção. O que conta é o sentido e o sentimento empregado. Se a entidade acredita que usando aquela bengala, fazendo daquela forma, ela vai conseguir um resultado, certo? Ela vai conseguir o resultado, certo? Porque ela acredita naquilo. Tá? Então, como essa entidade acredita que eu precisava tomar um banho de sal grosso. Ela não estava errada. E eu acreditava na época também. Sim, também. Então, isso gerava o quê? Uma conivência na forma da ação. Tá? No resultado. E aí, no caso, certo? Só que eu não preciso tomar um banho de sal grosso para me limpar. Por quê? Porque eu já aprendi a lidar com os portais, trabalhar com as energias, eu posso buscar a energia da mata, né? Mentalmente eu consigo fazer isso hoje, certo? Um dia, com o decorrer do tempo, a gente vai passando um pouco dessas experiências. Agora que eu disse, voltando essa conversa, você disse uma coisa que funciona, que nem quando eu fui no cemitério, você não tinha mania de tomar banho de sal grosso, pescoço para baixo, quando eu vinha do cemitério, eu mentalizei uma luz azul para me proteger. E você passou a acreditar na luz azul. Isso aí. Então, o que conta, o universo ele funciona por frequências e sintonias. Mas eu aprendi isso aqui, que eu vi. Sim, tá, mas tudo bem, que bom que você tenha aprendido, né? Certo? Que a gente fica com... Disso, tá. Então, o universo, não é aqui, o universo funciona por frequências e sintonias. Frequência é uma coisa, sintonia é outra, mas a gente pode estudar isso na frente, agora não dá mais tempo, tá? Mas, resumindo, é isso. Certo? Agora, como você utiliza as frequências e as sintonias, é uma outra coisa. Não está errado a forma como foi feito. Só que chega uma hora em que você não precisa mais daquilo. Como aquela mulher que perguntou umas 2 semanas atrás,
qual a minha igreja? Eu falei, olha, a minha igreja é dentro de mim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião. Tá? Nós não precisamos de igreja nem de religião. Né? Me pediram para a gente falar sobre Jesus, então se eu falar sobre Jesus, Jesus nos ensinou, certo, que nós somos deuses. Isso são as palavras de Jesus. Tá? E como que nós somos deuses? Nós somos capazes de fazer, dentro de cada período na nossa experiência de aprendizado, atuar de várias formas. No passado, eu precisaria tomar um banho de sal grosso. Hoje, com o aprendizado, certo? Eu já não preciso mais. Tá? Então, tudo, não tem nada de errado. O mundo é perfeito, o universo é perfeito. E cada um está vivendo exatamente aquilo que necessita viver no tempo de cada um. Tá? Bom, gente, eu vou precisar encerrar então, né? Por causa do tempo. Tá bom? Então é isso. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Desejando a todos que encontrem cada um o seu caminho da paz. Porque não adianta eu desejar uma paz para vocês, sendo diferente daquela que você acredita ser para você a paz. Senão eu estaria sendo aqui um obsessor religioso. Então que cada um possa encontrar dentro de si o caminho da paz. Tá? Graças a Deus.